O homem dos pecados. Quando Adão peca, quando Adão ele cometeu a desobediência no jardim do Éden, ele transfere para toda a humanidade uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, irmãos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado nos leva a desobedecer a Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, irmão Valdemar, Deus querendo nos aproximar a Ele novamente. O que Deus faz? Deus envia o seu próprio Filho aqui à terra. Só que para nos salvar teria um preço muito caro, muito alto. Qual é o preço que era? A morte de um justo. A morte de uma pessoa que não tivesse pecado. Então Jesus veio com a missão, Jesus ele vive uma vida aqui na terra. Jesus não cometeu pecado. Jesus foi o único homem que andou na terra. Viveu uma vida santa, uma vida sem pecado. Porque Jesus não podia pecar. Para que ele se oferecesse como sacrifício para a nossa salvação, ele teria que viver uma vida aqui na terra sem pecado. E Jesus, ele viveu aqui na terra, foi tentado em todas as áreas da sua vida. Tudo que você possa pensar, Jesus foi tentado. Lá no deserto, quando Jesus pode ter jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás tenta Jesus em 3 áreas. Satanás tenta Jesus na concupiscência dos olhos, na soberba da vida e na concupiscência da carne. Então, Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Só que Jesus ele resistiu à tentação e não pecou. Para que o seu sacrifício fosse completo, fosse perfeito, ele teria que viver uma vida sem pecado. Então, Jesus ele viveu na terra, não cometeu pecado. E chegou o dia em que Jesus teria que pagar o preço. Qual era o preço? A sua morte. A morte de Jesus foi a morte sacrificial. Ou seja, Jesus se entregou à morte por amor a nós. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado, irmã? Não. Então a morte não podia tocar em Jesus. A morte não podia tocar em Cristo. Porque Jesus não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, logo Jesus não tinha. A morte não podia tocar em Jesus. Jesus não podia morrer. Jesus estava lá na cruz. Quando prenderam Jesus, crucificaram Jesus, Jesus estava lá na cruz. Quando Jesus está na cruz, havia na cruz, no pé da cruz, um vaso com vinagre. E havia uma profecia, irmão, na Bíblia Sagrada, a respeito de Jesus. Última profecia para se cumprir. Qual é a profecia? Na minha sede, deram de beber vinagre. Jesus diz, tenho sede! E um soldado corre lá, pega uma esponja e bebe naquele vinagre, coloca na ponta da lança, leva até a boca de Jesus. Quando toca na boca de Jesus, o vinagre, Jesus gospe o vinagre. Se cumpriu a última profecia. Então Jesus diz assim, Pai, está consumado. Todas as profecias ao meu respeito estão consumadas. E nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Dito isto, ele expirou. A morte não podia tocar em Jesus. Então Jesus se entrega à morte. Olha a morte, não pode me tocar. Eu vou te dar uma ajuda, eu vou te ajudar, eu vou me entregar a ti. E Jesus se entrega à morte. Jesus, dito isso, expirou. E quando Jesus morre, irmãos, ele não morreu para ficar lá no sepultura. Ele morreu